Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher foi aprovada em 18 de dezembro de 1979 pela Assembleia Geral da ONU e ratificada pelo Brasil em 31 de março de 1981. Ela foi adotada em Nova York, Estados Unidos. A Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, também conhecida como CEDAW, o contexto social dela se inicia após a Segunda Guerra Mundial e ganha mais espaço após a primeira Conferência Mundial da Mulher em 1975, no México. As mulheres elas trabalharam muito para que a outra metade do mundo tivesse seus direitos garantidos. As mulheres elas conseguiram transmitir em um texto que reúne todas as normas internacionais relativas à discriminação contra a mulher, como, por exemplo, a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher, de 1953, a Convenção sobre a Nacionalidade da Mulher Casada, de 1957, a Convenção sobre a Idade Mínima para o Matrimônio, de 1962. E, no caso, a gente pode ver que a CEDAW reuniu todos os direitos humanos das mulheres, proibindo qualquer forma de discriminação em razão do sexo, contribuindo e influenciando que vários países criassem normas constitucionais e também infraconstitucionais, garantindo a igualdade de gênero em todas as esferas da sociedade. A Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, CEDAW, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 18 de dezembro de 1979, é um dos principais instrumentos internacionais de direitos civis, que visa promover a igualdade de gênero e erradicar a discriminação contra as mulheres em todas as suas formas. A Convenção estabelece uma série de disposições e mecanismos para garantir a eliminação dessa discriminação. E, entre esses dispositivos jurídicos, destacam-se os seguintes. A CEDAW define, em seu artigo 1º, o que constitui a discriminação contra a mulher, abrangendo qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo que prejudique ou impeça o reconhecimento, gozo ou exercício por parte de uma mulher de seus direitos humanos e liberdades fundamentais, em condições de igualdade com o homem. Os Estados partes da Convenção se comprometem a adotar todas as medidas necessárias para eliminar a discriminação contra a mulher em todos os campos da vida. O artigo 2º estabelece que os Estados devem adotar políticas que proíbam a discriminação contra a mulher, modificar ou abolir práticas discriminatórias, garantir que os direitos das mulheres sejam respeitados em igualdade de condições com os homens. No artigo 3º, a CEDAW exige que os Estados partes promovam políticas de igualdade de gênero e adotem medidas especiais para alcançar a plena igualdade, de fato, entre homens e mulheres. Isso pode incluir ações afirmativas em áreas como educação, saúde, emprego e participação política. A Convenção exige, nos artigos 7º e 8º, que os Estados-partes garantam a participação das mulheres em atividades políticas, públicas e governamentais. Além disso, as mulheres devem ter direitos iguais aos homens na participação em eleições, nas funções públicas e em organizações governamentais. O artigo 6º da CEDAW exige que os Estados-partes adotem medidas para combater todas as formas de tráfico de mulheres e exploração da prostituição, reconhecendo essas práticas como forma de discriminação à mulher. O artigo 11 da CEDAW estabelece igualdade de oportunidade nos acessos ao mercado de trabalho, que exige eliminação da discriminação salarial com base no seu sexo. Além disso, os Estados devem adotar medidas para proteger as mulheres no local de trabalho, incluindo a prevenção de discriminação de emprego. Primeiramente, o artigo 17 da CEDAW, ele trata sobre a criação e as disposições gerais do Comitê sobre a Eliminação contra a Discriminação contra a Mulher, né? Estabelecendo que esse comitê, inicialmente, tem 23 membros, sendo que no início, né, assim que é assinado, vai ser composto por 18 membros, sendo que os outros 5 serão adicionados após a ratificação do 35º Estado. Bem, cada Estado-membro poderá indicar um de seus nacionais para estar participando desse comitê. Lembrando que esses representantes devem ter um conhecimento, um saber jurídico
sobre a própria temática abordada pela Convenção. Além disso, eles não vão ser representantes desses Estados-membros, mas eles vão exercer suas atividades de acordo com o seu saber jurídico. Cada membro terá um mandato de 4 anos, sendo que no início os 9 primeiros membros terão mandatos de 2 anos, para que haja uma rotatividade maior. Sendo que a eleição vai se dar por 2/3 dos membros do comitê. Além disso, o artigo 18 ele trata sobre a questão dos relatórios que vão ser emitidos para a avaliação desses comitês por cada Estado-membro, sendo que no início, após a assinatura da Convenção, será um relatório anual. Depois disso, os relatórios vão ser uma vez a cada 4 anos para avaliação desses comitês. E esses relatórios vão poder dispor sobre as dificuldades para a implementação das medidas dispostas na Convenção. Além disso, o artigo 23 trata de exposições sobre questão de conflito entre essa convenção e outras convenções que possam existir nos Estados-membros, sendo que irá prevalecer a convenção mais benéfica, que trata sobre a diminuição da discriminação, né, contra a mulher. Bom, eu vou citar algumas das legislações correlatas internas referente à Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Primeiramente, eu vou falar sobre a Constituição Federal, que prevê no seu artigo 226, parágrafo 8º, que no caso dispõe que o Estado criará os mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares. O Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que é o nosso Código Penal, ele vai ter várias disposições, várias penalidades referente a crimes contra mulheres, por razões do sexo feminino. O Decreto 89.460, de 20 de março de 1984, ele promulgou a própria Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, a CEDAW. O Decreto número 1973, de 1 de agosto de 1996, ele promulgou a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, em Belém do Pará, no dia 9/6/1994. A Lei número 10.778, de 24 de novembro de 2003, foi a Lei da Notificação Compulsória, onde nos casos de violência contra a mulher atendidos tanto pelo Serviço de Saúde Pública ou privada, haveria necessidade de notificação para as autoridades. O Decreto número 5.017, de 12 de março de 2004, promulgou o Protocolo de Palermo. É um protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativa à prevenção, regressão e punição do tráfico de pessoas, em especial a mulheres e crianças. A Lei número 11.340, de 7 de 8 de 2006, é a própria Lei Maria da Penha, que tem grande relevância nos casos do Brasil. A Lei número 12.015, de 7 de 8 de 2009, ela dispõe sobre os crimes contra a dignidade sexual. E o Decreto número 7.393, de 15 de dezembro de 2010, ele vai dispor sobre o DISC 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Já o Decreto 7.958, de 13 de 3 de 2013, ele vai estabelecer diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de segurança pública e de rede de atendimento ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Já a Lei número 12.845, de 1 de 8 de 2013, ela vai dispor sobre o atendimento obrigatório e integral a pessoas em situação de violência sexual. A Lei número 13.104, de 9 de 3 de 2015, ela altera o artigo 121 do Código Penal, o crime de homicídio, no caso, para prever o feminicídio como uma circunstância qualificadora do crime de homicídio e dá outras providências. A Lei 13.000,
285 de 2016, no caso de 10/5/2016, ela vai dispor sobre a preferência de julgamento dos processos relativos a crimes hediondos. E a Lei 14.994, de 9 de outubro de 2024, é uma lei atual, que ela vai dispor, no caso de diversas alterações sobre a lei do feminicídios. No caso, ela trouxe diversas alterações referentes aos crimes em razão do sexo feminino. Nós podemos ver tanto no artigo 121 como no artigo 129, entre outros. E ela trouxe, inclusive, um aumento considerável na pena para esses crimes contra as mulheres. Para concluir, ficou claro que estes dispositivos refletem um compromisso global com a eliminação das formas de discriminação contra a mulher, impondo uma responsabilidade legal aos Estados-partes de adotar políticas públicas, legislações e ações concretas para promover a igualdade de gênero. O Comitê da CEDAW exerce um papel de monitoramento, supervisionamento e implementação nos países. A CEDAW é, portanto, um marco essencial no avanço do direito das mulheres e na luta contra a desigualdade de gênero.